Agora 11h47, bom dia para você, RJ1 no ar, e está acontecendo nesse momento a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Alerj, que analisa a prisão do deputado Rodrigo Bacelar, presidente da casa. Ele é suspeito de ter vazado informações sigilosas da operação que prendeu o ex-deputado estadual TH Joias. Essa operação foi em setembro. Guilherme Peixoto está acompanhando e conta para nós ao vivo. Guilherme, bom dia para você. Oi, Mariana, bom dia para você, bom dia a todos. A reunião começou por volta de 11h30 da manhã. Apesar do processo estar em sigilo, os deputados dizem que não receberam orientação nesse sentido e decidiram fazer uma reunião aberta. Estamos acompanhando de perto. Cabe à CCJ emitir um parecer pela manutenção ou relaxamento da prisão de Rodrigo Bacelar. 7 deputados votam nessa comissão. É presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, que está falando nesse momento, é um dos aliados mais próximos de Bacelar. O vice-presidente é Fred Pacheco, que na semana passada, em entrevista aqui ao RJ1, já antecipou o voto pela soltura de Bacelar. Também fazem parte da comissão os deputados Chico Machado, Luiz Paulo, Alexandre Quinoploc, Élica Takimoto e Vinícius Cozzolino, que ainda não está na sala e pode ser substituído pelo primeiro suplente, o deputado Carlos Mink. O projeto lido há pouco fala em revogação da prisão. Nesse momento, deputados estão se inscrevendo para falar e discursar sobre o assunto. O colegiado vai votar o texto e, logo mais, a decisão final será submetida ao plenário. Ou seja, os 69 deputados vão votar. Sessão que está marcada para as 3 da tarde. Para revogar a prisão, são necessários pelo menos 36 votos, metade mais um das cadeiras da Alerj. A gente lembra que Rodrigo Bacelar está preso preventivamente desde quarta-feira na sede da Polícia Federal, suspeito de vazar informações sobre a operação que prendeu o ex-parlamentar TH Joias. De acordo com a PF, TH Joias usava o mandato para lavar dinheiro do tráfico, negociar armas e até equipamentos antidrone para o Comando Vermelho. TV Globo teve acesso ao depoimento de Bacelar na PF. Ele confirmou ao delegado que se comunicou com TH Joias na véspera da operação, mas nega ter vazado informações. Em outro momento, Bacelar confirma que TH Joias enviou imagens dos agentes na casa dele. Bacelar também foi questionado sobre os R$90 mil que estavam no carro usado por ele para ir até a sede da PF. Mas sobre isso, ele disse que falaria num outro momento. Ontem, o Fantástico exibiu trechos desse depoimento de Bacelar à Polícia Federal. Vamos ver agora. Falei com ele na véspera da operação, pede para falar comigo sozinho no canto. Você está sabendo de alguma coisa de operação amanhã para mim? Falei, eu não estou sabendo nada. Está uma fofocada na casa já há 3 dias, que vai ter algum problema essa semana para deputado, onde a fumaça fogo. Aí ele fala assim, não, beleza, eu não sei o que eu faço, não sei se eu vou embora. Eu falei, aí é com você. Eu, se eu estou no seu lugar, só me preocuparia com a tua filha pequena, entendeu? Agora, você tem que saber o que você faz, deixa de fazer. Você vive insistindo para mim que eu não tenho nada. O senhor procurou alguma autoridade para dar essa notícia? Não. Procurador-Geral de Justiça, não. Secretário de Justiça Civil? Não, procurei absolutamente ninguém e daquele momento para frente, não é à toa que ele manda uma mensagem de madrugada e já não responda mais ele. Não estou aqui para entregar colega, não estou aqui para proteger colega também que faz nada errado. Eu confesso que eu até me assustei, achei aquilo um ato de impertinência dele, me ligar de um telefone que eu não tinha e só falei isso com ele. Falei, você está doido? Repito, eu não sabia a operação para quem era e graças a Deus, inclusive, a operação foi para ele que foi preso. Então, a maior prova, se eu tivesse a ajudar, eu teria falado, sai do país, viaja, faz não sei o quê. Eu não sabia de nada. Na verdade, o dispositivo que eu li... Nós voltamos a falar ao vivo. Eu quero te mostrar imagens para informar que o traficante Gabriel Dias de Oliveira, conhecido como Índio do Lixão, foi transferido do Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, para Bangu 1, na zona oeste do Rio. Ele foi preso em setembro, na mesma operação que o ex-deputado TH Joias. As investigações, inclusive, apontam que ele é um dos chefes do Comando Vermelho e era o articulador entre a facção e TH Joias. A gente vê mais uma vez imagens ao vivo aqui da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, lembrando que a partir do que for discutido aqui, os deputados do Rio vão se reunir em plenário para votar a partir das 3 da tarde. A gente continua acompanhando de perto e assim que tiver novidade em relação à Comissão de Constituição e Justiça, a gente volta aqui no RJ1 para atualizar. Mariana. Obrigada, Guilherme Peixoto. Portanto, está ele aí acompanhando essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça na Alerj. Já temos um voto favorável à soltura
de Rodrigo Bacelar é o voto do presidente da comissão. Edmilson Ávila, bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia, gente. Bom, vamos lá, Mariana. Vamos analisar essa situação toda? Bora. Você acha que é esse voto que vai decidir tudo isso? Eu acho que vai decidir toda essa votação é o que está dentro de 3 celulares do Bacelar que foram apreendidos. Esses 3 celulares, pode contar muita coisa ali, gente. Não estavam zerados, né? Que tipo de acordo teve ali, que tipo de mensagem tem ali. Então, alguns deputados devem estar com bastante medo nessa hora. Bom, depois o que mais? O que mais pode decidir? Ninguém chega à presidência da Assembleia Legislativa, gente, com todos os votos da oposição, situação, do nada. Tem muitos acordos nessa história toda. Foi unânime essa votação, né? Quando ele chegou à presidência, todo mundo votou com ele. Então, é cheio de acordo para isso. Você ficar com essa comissão, você ficar com essa outra, vou dando uma ajuda ali, outra ajuda aqui, faço acordos e ninguém chega ali dessa forma. Mas, por último, Mariana, ele também é considerado um deputado truculento. Ninguém, nunca tinha visto até hoje alguém enquadrar o governador como ele fez. Eu não sou Cláudio Castro, não. Enquadrar pejorativamente. Então, publicamente? Publicamente. Nunca tinha visto isso acontecer. Então, ele pode provar também do próprio veneno, justamente porque os partidos, quem não quer ter a presidência? O governador gostaria de ter um aliado na presidência ali, porque quem está na presidência tem muito poder, gente, principalmente que nós temos eleições logo ali na frente. Então, justamente, entram acordos aí nessa história. Gente, daqui a pouquinho eu volto com mais análise para vocês sobre isso. Combinado, Edmilson. E olha, a Polícia Federal prendeu hoje um sargento do BOPE, suspeito de vazar informações de operações para a cúpula do Comando Vermelho. Outro policial militar também foi preso nessa mesma ação. Eu vou chamar o Bruno Grubert. Ele traz para a gente ao vivo os detalhes. Bruno, bom dia para você. Oi, Mariana, bom dia para você, para todo mundo que está com a gente no RJ1 nessa segunda-feira. A Polícia Federal saiu para as ruas bem cedo para cumprir 11 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão. E entre os presos está o segundo sargento do BOPE, Rodolfo Henrique da Rosa, que, segundo as investigações da PF, informava a cúpula do Comando Vermelho sobre operações nas comunidades dominadas por essa facção criminosa. Segundo as investigações da Polícia Federal, o sargento da Rosa, que era integrante do BOPE, era o responsável por fazer a escalação dos policiais militares que iam para essas operações, ao mesmo tempo em que ele informava a cúpula do Comando Vermelho sobre o dia e a hora dessas ações dentro das comunidades. Durante o cumprimento do mandado de prisão, que foi em Mesquita, no bairro de Cosmorama, o da Rosa tentou fugir num carro blindado e bateu numa viatura da PF. Ele foi perseguido, foi preso na Avenida Brasil. O outro policial militar que foi preso é o Luciano da Costa Ramos Júnior. O sargento Luciano foi lotado durante 8 anos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio e um dos pontos de trabalho dele no TJ era o segundo tribunal do júri, inclusive durante os períodos da investigação. O Tribunal de Justiça informou que o sargento Ramos trabalhava no 5º BPM, que quando ia ao tribunal estava sempre fardado e não tinha acesso a qualquer ato administrativo. A Polícia Federal segue investigando para saber se ele tinha acesso a informações privilegiadas que pudessem ajudar o Comando Vermelho. Entre os procurados da operação de hoje também estão chefes dessa facção criminosa, o Gardenal e o Edgar Alves de Andrade, o DOCA, maior liderança do Comando Vermelho, em liberdade. Os policiais federais ainda apreenderam 3 veículos e aparelhos celulares dos investigados. Só com o PM Luciano, 3 celulares foram apreendidos. Essa investigação começou em setembro do ano passado, portanto, há mais de um ano, quando a Polícia Federal deflagrou uma outra operação contra um militar da Marinha que foi investigado por fornecer drones e treinamento para traficantes do Comando Vermelho. A partir daí, foram compartilhadas informações dessa primeira investigação que chegaram, então, a essa outra operação. Os investigados, aliás, devem responder pelos crimes de integrar a organização criminosa armada, corrupção passiva e ativa, homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e violação de sigilo funcional. A Polícia Militar informou que acompanha essa operação, inclusive com a Corregedoria, e que está colaborando com as investigações. Nós não conseguimos contato com as defesas dos investigados e dos presos hoje. Mariana. Obrigada, Bruno. Fico aqui pensando, é um tal de vazar informação, né, de operações. Pensa bem o investimento perdido, toda uma investigação que leva meses, mobilização de policiais,
acordam cedo, vão lá para fazer a operação foi vazada, ou seja, as informações já tinham chegado ao alvo. É um investimento perdido, né, gente? É um crime, é muito grave. Obrigada, Bruno. E olha, te conto que parte de um sobrado desabou no Catete durante a madrugada, por volta de 4h30 da manhã. 17 pessoas foram retiradas dos escombros, a maioria com ferimentos leves, felizmente. Um jovem, uma das vítimas, foi retirado com vida depois de 5 horas soterrado. Você está acompanhando as imagens aí do Globocop, ó, as imagens do alto. E eu vou chamar o Diego Aidar, que está embaixo com as informações para a gente. Diego, bom dia para você. Oi, Mariana, para você também, boa semana a todos, né? Foi um baita susto que esses moradores tiveram logo cedo, 4h30 da manhã, estava todo mundo em casa, dormindo, quando teve esse desabamento. O que a gente acompanha aqui neste momento são as equipes trabalhando, tem equipes da Light, tem equipes aqui da Prefeitura. Qual que é a informação que a gente teve quando a gente chegou aqui? É ainda muitos pertences de alguns moradores lá dentro. Então, o que a Prefeitura prometeu para eles é o seguinte: eles vão ter um momento em que vão poder entrar para retirar esses pertences. Não é agora, não tem uma previsão exata de horário, porque a questão é segurança em primeiro lugar. Então, os técnicos estão lá dentro, estão fazendo uma vistoria, devem fazer uma escora e, num momento específico, com toda a segurança, vai ser permitida a entrada dos moradores, e a expectativa é que depois que todo mundo tenha retirado os pertences, o imóvel seja colocado abaixo. Houve um dano estrutural grande com quedas de coluna. Bom, isso aconteceu aqui na rua Tavares Bastos, número 37, por volta das 4h30 da manhã. 16 pessoas foram retiradas dos escombros, a maioria com escoriações leves. O feirante de 21 anos ficou quase 5 horas soterrado, ele foi o único a ser salvo. Eu falei agora há pouco com um parente dele, ele falou que ele está em observação no hospital, está se recuperando, então a gente deseja aí para ele uma boa recuperação e toda a saúde. 20 famílias moravam nesse prédio. Segundo a Defesa Civil, devido aos riscos estruturais, esse imóvel vai precisar ser demolido. As famílias retiradas vão receber apoio da Secretaria de Assistência Social. A gente tem agora para mostrar para vocês algumas entrevistas que as nossas equipes fizeram aqui hoje cedo. Pode rodar. 45 horas, quando eu fui da cozinha, fui do banheiro, quando eu voltei, ainda bem que eu não estava, se eu estivesse no quarto mesmo, da sala, aquilo vinha tudo em cima de mim. Acordei, não estava para enxergar nada por causa da poeira, aí foi abaixando a poeira, aí eu vi os entulhos, não dava para passar. Aí a gente começou a tirar os entulhos da casa do cachorro, que tem uma passagem pelo porão. Aí a gente desceu o porão e conseguiu sair. Ano passado já tinha caído um reboco. Isso aí já era anunciado, né? A namorada dele falava, sai daí, essa casa está caindo. Já tinha caído, ele chegou lá em casa com as costas bem raladas, sabe? Eu falei, cara, esse do lado tá perigoso, sai de lá. Graças a Deus ele vai ficar bem. Eu pensei que era pedreiro que estava caindo. Foi, desabou lá tudo em cima, né? Porque eu olhei, vi o céu para cima, foi bom. Não vou tentar mexer, não, pode desabar mais ou ir descer direto cá para baixo, né? Aí fiquei esperando, até o bombeiro chegou lá e foi com calma lá, serraram lá e me tiraram de lá. É uma manhã realmente assim de pavor para esses moradores e o misto de sensações é essa, assim, por um lado esse susto e por outro lado também de um certo livramento pelo fato de ninguém ter se ferido gravemente, né? Com a exceção ali do Jonathan, que teve um ferimento um pouco mais intenso, mas o que a gente tem de informação aí da família é que ele está se recuperando bem no hospital. O que a gente vê agora que a Valentina está mostrando para vocês é o pessoal da prefeitura retirando, já começando a retirar os primeiros entulhos. Você vê porta, pedaço de telha, madeira, enfim. É um pedacinho da vida de todo mundo que está sendo retirado aí desses escombros, mas enfim, ninguém perdeu a vida, isso é o mais importante. A gente vai continuar monitorando essa situação por aqui. Mariana. Obrigada, Diego Aidar. Edmilson de volta. Edmilson, é um imóvel que já vinha dando sinais de que não vinha bem, né? E essa imagem do Globocop é muito impressionante. O prédio ficou oco, sobrou ali o quê? A fachada do prédio. Dá para ver claramente, né, Mariana? Eu acabo de falar com o coronel Rodrigo Gonçalves, da Defesa Civil Municipal, dizendo que eles encontraram nos arquivos 2018, já tinha uma notificação lá
porque já precisava de manutenção naquela época, né? Vamos lembrar que isso é um casarão antigo, um casarão com muitas madeiras, e foi exatamente essa conversa que nós tivemos. Nós temos muitos casarões como este no Rio de Janeiro, né? Nós temos casarões muito antigos e que precisam de reformas. Muitos deles estão fechados, mas eu falei, opa, mas tem muita gente vivendo também. E qual é o principal sinal? Ele falou, como tem muita madeira nesses casarões, são tão antigos, principalmente telhado, é muito comum ouvir estalos. E aí ele falou assim, e depois é o que a gente conhece muito no Rio de Janeiro, quando chove muito, que é a porta que não abre direito, é a janela que passa a emperrar, não abre direito. As infiltrações todas, né? Exatamente, as rachaduras que vão aparecendo. Esses são os principais sinais nesses grandes casarões. Olha só a quantidade nessa imagem, dá para a gente ver claramente a imagem do lado esquerdo, quanta madeira que tem nesse imóvel. Então é isso que chama muito a atenção logo no início. São os estalos dessa madeira antiga, que são os primeiros sinais, e a primeira providência é ligar para a Defesa Civil 199 e pedir uma vistoria, justamente que eles vão fazer isso. Olha, você pode ficar, mas precisa fazer uma reforma, ou não, saia imediatamente porque você está correndo risco. Mas é o que acontece, isso que deve né? fazer. O morador, às vezes, ocupa esse imóvel, não quer ligar porque tem medo de ser despejado, né? Assim, a Defesa Civil vai chegar aqui, vai me tirar daqui. Nessa história é a vida que vale mais em tudo isso, né? E pedir ajuda da Prefeitura, da parte de assistência social. Obrigada, Edmilson. E a Polícia Civil prendeu 6 pessoas em uma operação contra influenciadores investigados por divulgar pegas de carro, manobras arriscadas na internet. Benhur Corrêa vem chegando, ele está ao vivo na Cidade da Polícia. Conta para nós, Benhur, bom dia para você. Já é boa tarde, 12h03. Oi, bom dia, Mariana. Bom dia, Mariana. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão com a gente no RJ1. Essas imagens a gente já viu várias vezes aqui nos jornais, aqui no RJ1, no Bom Dia Rio, no RJ2. São imagens de gente cometendo imprudências, né? Fazendo aquela chamada manobra de grau, né? Que é empinar a moto em vias movimentadas, pegando rachas, ou seja, disputando ali corridas durante a madrugada em vias de alta velocidade no Rio de Janeiro. E aí a polícia fez hoje, estava cumprindo hoje 15 mandados de busca e apreensão contra 9 influenciadores, né? Alguns bastante conhecidos, aí com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. Só que durante esse cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a polícia também descobriu nos celulares desses influenciadores que eles também estavam fazendo divulgação de jogos de azar ilegais. E aí isso resultou na prisão de 6 deles. A gente tem a lista dos presos aqui. Os presos são a Marcela Natorelli Soares, o Roger Barreiros de Souza Ferreira, conhecido como Roger Grau, a Alessandra dos Santos Alves, o Vanderberg da Silva Ribeiro, o Jean Batista Borges e o Vitor Soares Queiroz. Eles foram presos, eles estão prestando depoimento aqui na Delegacia de Combate a Crimes de Informática, que foi responsável pela operação, e a gente ainda não conseguiu contato com os advogados deles, né? Mas o que a delegada explicou é que além das manobras, ou seja, além das infrações de trânsito, todas cometidas e todas registradas por eles, eles agora também vão ter que responder por esse outro crime, que é a divulgação de jogos ilegais, já que foram todos pegos ali em flagrante. Mariana. Obrigada, Benhur, Edmilson. Então era um esquema que funcionava assim, né? Eles divulgavam os vídeos, ganhavam seguidor e aí divulgavam também esses jogos ilegais. Olha, eu conversei com o delegado Luiz Lima Ramos Filho. Olha só isso, gente. Olha o esquema que eles montaram. Dá só uma olhada aqui, bota no telão para mim. Então você vai e bota em risco a vida da gente no trânsito. Então você vai de jet ski, de carro, de moto e bota a vida de todo mundo e começa a gravar. O que você faz depois? Bota na rede social. Aí, todo mundo vai curtir, né? E aí ele consegue muitos seguidores. Conseguindo muitos seguidores, o que ele faz? Ele vai lá e começa a anunciar jogos ilícitos. E aí ganha dinheiro com esses muitos seguidores. E qual que é o passo seguinte? É comprar carros, motos, carrão e lavar o dinheiro que consegue com jogos ilícitos. Veja esse caminho, gente. É botar a gente em risco, ganhar seguidores, ganhar dinheiro e lavar o dinheiro e ficar rico com a nossa vida, porque no acidente a gente pode morrer, né? Sim. Ou não, então esse é o esquema todo que o delegado me explicou e foi por isso que aqui nos jogos ilícitos, e aí eles conseguiram pegar já, que já estava no celular deles, em menos de 24 horas já conseguiram pegar e aí conseguiram levar essas pessoas para a prisão. Foi por isso, mas aí agora eles investigam aqui também, ó. Tá botando a vida da gente em risco, foram tá vários botando a vida de todo mundo em risco. Ilegais, irregulares, perigosos pelas ruas aí, filmados, ó. Exatamente.
Exatamente, justamente é só para fazer o vídeo, bota a gente em risco, faz o vídeo, viraliza, ganha dinheiro, jogos ligar e olha que beleza, né? Agora estão presos, estão viralizando lá na cadeia. Obrigada, Edmilson, até já. E olha, 2 tiroteios assustaram os moradores da Barra da Tijuca hoje, hein? Foi na Lúcio Costa, um suspeito morreu, outro foi baleado numa perseguição. E na Ayrton Senna, um carro foi atacado a tiros, um empresário ficou ferido. Foram 6 tiros só no para-brisa. Os vidros de um dos lados foram destruídos. As marcas também ficaram na lataria do carro. O ataque foi na Avenida Ayrton Senna, perto de um shopping na Barra da Tijuca na manhã de hoje. Segundo a PM, testemunhas contaram que 2 bandidos de moto se aproximaram e que o garupa disparou várias vezes contra o carro. Uma das vítimas é sócio de uma empresa de aviação de Curitiba. Marcos Vinícius Portugal Santos, de 41 anos, levou 5 tiros. A PM afirma que ele tem 6 anotações criminais, inclusive por roubo. O filho dele, de 18 anos, foi ferido de raspão no braço. Uma jovem que também estava no carro não se machucou. O empresário foi trazido em estado grave aqui para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, que fica bem perto de onde o crime aconteceu. Segundo a PM, as vítimas voltavam de uma festa quando foram atacadas pelos criminosos, que fugiram em seguida. A polícia investiga o caso para identificar os suspeitos e descobrir a motivação. Em outro ponto do bairro, mais violência. Na Avenida Lúcio Costa, moradores acordaram assustados. Durante a madrugada, 2 bandidos foram baleados numa perseguição policial. Um deles morreu no local. O outro foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. De acordo com a PM, eles reagiram a uma abordagem e atiraram contra os policiais que revidaram. Os 2 são investigados por roubar na região. Com eles, a polícia apreendeu uma arma e uma moto. A PM disse que a moto era roubada e usada para cometer crimes. Nós não conseguimos contato com a defesa do empresário Marcos Vinícius Portugal Santos. Subindo com o Globocop, Genilson Araújo sobrevoa o Complexo do Lins. Tem Operação Barricada Zero por lá hoje. Conta para nós, Genilson. Boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Tem sim, Mariana. Está sendo realizada aqui no Complexo do Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio de Janeiro. Essa aí é a Rua Araújo Leitão, uma das principais vias de acesso ao Complexo do Lins. A Polícia Militar está aqui, inclusive usando 3 caminhões basculantes e 2 retroescavadeiras. Não houve, pelo menos até o momento, incidentes com a chegada da Polícia Militar, que está realizando esse trabalho hoje, não só aqui no Complexo do Lins, como também no Complexo do Chapadão e em Duque de Caxias, em Campos Elíseos, na região de Massapê e Vila Queiroz, e também em São Gonçalo, no Jardim Catarina. Desde quando começou essa Operação Barricada Zero, o Estado já fez o recolhimento de pelo menos 4.000 toneladas de material usado em barricadas na capital, em São Gonçalo e também em diversos municípios da Baixada Fluminense, Mariana. É muita coisa, né, GG? E falta muito ainda, porque a gente vê, você principalmente aí do alto, consegue ver muitas ruas bloqueadas por todo tipo de barricada, né? Então, trabalho longo pela frente. Agora eu te conto que 14 adolescentes fugiram do Degase, na Ilha do Governador, depois de uma rebelião. O grupo conseguiu escapar durante a rotina de atividades no campo de futebol do Centro de Socioeducação Dom Bosco ontem à tarde. Um adolescente de 18 anos ficou ferido, foi levado para o Hospital Municipal Evandro Freire. O estado de saúde dele é estável. A Polícia Militar foi acionada, reforçou o policiamento na região. O Degase afirma que está trabalhando para modernizar o sistema socioeducativo e que está construindo 8 novas unidades que vão criar 219 vagas, porque falta vaga, né, Edmilson? Faltam muitas vagas, então, mas isso ainda demora, com essas 200 vagas, né? Demora. Até tudo ficar pronto. 40, né? Depois mais 40, depois mais 40, né? Essa fuga de hoje, tudo que aconteceu, isso vai ser investigado ainda. Parece que teve uma briga, eles começaram uma briga e tiveram que abrir celas. Enfim, tudo isso vai ser investigado. Mas eu fui conversar com o promotor Afonso Lemos, do Ministério Público do Rio de Janeiro, justamente por causa dessas vagas. Isso já é informado
parado há muito tempo, só faltam pelo menos 300 vagas. Veja, assim, se construindo mais 200, ainda vão faltar vagas ainda. E que quando você tem muitos jovens ainda precisando entrar nesse sistema, eles estão correndo risco do lado de fora e os outros que estão dentro estão pressionando para sair mais rápido. Então tem essa dupla, Mariana, tem essa dupla visão dessa coisa. Quem está dentro quer sair mais rápido, então progride rapidamente, porque tem outros ainda em situação mais grave ainda que precisam entrar para o sistema. Então veja que essa conta não vai bater nunca, sai muito mais cedo, não foi recuperado, vão cometer crimes novamente, vão voltar para o sistema. Tudo isso é uma conta que se faz, precisaria de mais tempo para muitos jovens e outros precisariam entrar nesse sistema rapidamente. Então, o que a gente tem que ter em mente para frente nós precisamos dessas vagas e rapidamente. Algo que não vai acontecer agora, Mariana. Tem todo um investimento, demora, né? Um investimento grande. Primeiro o promotor fala, são 40, depois mais 40, depois no outro ano mais 40 e assim por diante. Tajá, Edmilson, olha aqui, quem passa andando pelo viaduto de Madureira reclama que parte da passarela de pedestres está uma buraqueira só. A gente tem as imagens e aí o pessoal tem que ficar se equilibrando, né, para não cair. Um caminho cheio de perigos, buracos, pedras soltas, tapumes jogados no chão. Por aqui, passar sem tropeçar é difícil. Esse é o corredor de pedestres do viaduto Negrão de Lima, em Madureira. Grande parte está, assim, completamente destruída. Muito buraqueira, tá difícil, viu? Já vai fazer mais ou menos uns 3 a 4 meses que já tá assim. E é precário, né, passar aqui. Vendedores e consumidores, quem vai ao Mercadão de Madureira passa por aqui. Rodrigo diz que já viu de tudo nesse corredor. Esse dia o rapaz perdeu aqui a mercadoria dele todinha de salgado. Vai cair na linha do trem? Caiu na linha do trem, perdeu a mercadoria dele todinha. Aqui embaixo de onde eu tô, passa a linha do trem. A grade de proteção está totalmente enferrujada e na calçada há buracos em vários pontos, o que pode provocar um acidente sério. Esse caminho é usado por centenas de pessoas todos os dias. Para passar por aqui, é preciso atenção redobrada. Os perigos são muitos. Olha o estado desse poste tombado para o lado, amarrado com fios e com a luz acesa mesmo de dia. Segundo moradores, a Light quebrou o piso para um reparo e não voltou para reconstruir a calçada. Com o calçamento destruído, ciclistas, pedestres e carrinhos de ambulantes acabam dividindo a pista com os carros. Indo e voltando, na hora de voltar também, a gente volta pela rua, tem que se arriscar. Isso aí. Aí se acontecer um acidente, a pessoa, como é que vai trabalhar? Quem não quer se arriscar precisa de ajuda para atravessar a buraqueira. O viaduto Negrão de Lima é a história viva da cidade. É símbolo da resistência negra, palco do maior baile e charme do Brasil e motivo de orgulho para Madureira. Mas hoje virou sinônimo de descaso. Tudo é muito abandonado, a verdade é essa. Tem que se proteger realmente, né? Porque ali é muito ruim para passar. Só proteção mesmo e vamos que vamos. Vai com cuidado. Não, com certeza. A Light diz que a obra é para reposição de cabos furtados e que durante a execução, no dia 13 de novembro, equipes da concessionária foram surpreendidas por bandidos e forçadas a sair do local. A Light afirmou que está retomando essa obra hoje. A Polícia Militar disse que faz policiamento ostensivo na região e a Polícia Civil investiga esse caso. Quanto às grades enferrujadas, a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Rio informou que já consertou alguns trechos e que vai fazer uma nova avaliação para programar os reparos necessários. A gente fala em necessidade porque, olha, quem conhece a região, Edmilson, sabe muito bem, né? Negrão de Lima, gente, local de grande movimento. Talvez o principal movimento de Madureira está ali. Essa história me chamou muito a atenção, Mariana. Nós estamos falando do Negrão de Lima, super importante, mas nós estamos falando também que a Light está dizendo o seguinte, olha, eu não tenho segurança para fazer um reparo ali. E chamou muito a atenção. Será que os traficantes estão mandando ali também? Será que tem traficante miliciano ali? Falou assim, não, aqui nós é que mandamos, pode sair daí, Light. Me chamou muito a atenção essa história. E se foi tão ostensivo assim, a Light tinha que comunicar imediatamente à polícia, Polícia Civil e Polícia Militar, porque ali não é algo que vai ser uma obra... Não, é só se tiver ali 2 policiais militares para dar segurança ali, eles vão conseguir fazer a obra e vão embora depois. Sim. Então é isso que está chamando muito a atenção. Será que
foi tudo isso mesmo ou não deixar essa obra e, depois a gente faz isso aí. Tá muito estranho toda essa história. Será que o governo do estado aceita isso como uma desculpa, que não há nem segurança ali para fazer uma obra de calçada? O governo do estado com a resposta, não tem mais segurança no Negrão de Lima para fazer uma obra, ou a Light realmente não fez e agora diz que vai voltar? Diz que vai voltar hoje, né? Será que foi porque a gente foi até lá? Porque a nossa equipe estava lá? Então, a gente está ligado, tá, Light? Queremos ver se vocês vão voltar hoje mesmo e quando é que vai ficar pronta essa buraqueira aí resolvida. Ora, 2 sargentos da Polícia Militar trocaram tiros durante um evento em Itaboraí. Esse confronto foi na estrada do Badoreco, no bairro Cabuçu. Testemunhas dizem que tudo começou depois de uma discussão no trânsito. Segundo a Polícia Civil, o 2º sargento Michael Gleison da Silva, lotado no batalhão de Niterói, disparou contra o carro onde estava o 3º sargento Eric Moreira da Costa. Eric fazia a segurança do vereador Nelsinho Ruas, do PL, que é filho de Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo. O sargento reagiu aos disparos, atropelou o colega de farda. Maicon foi atingido no abdômen e no braço direito. Ele foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, está sob custódia. Já o sargento Eric foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. As armas dos policiais foram apreendidas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Itaboraí. A Polícia Militar instaurou um procedimento apuratório interno e a Corregedoria acompanha esse caso. Nossa produção não conseguiu contato com as defesas dos envolvidos, mas mesmo sem esse contato, a gente já pode afirmar aqui que isso não é conduta de agente público, né? Policiais, um fazendo bang-bang contra o outro, no meio da rua, tentando atropelar o outro e assim vai, precisa de uma investigação eficiente e a gente quer saber o que resultado deu dessa investigação aqui no RJ1, tá? Vou subir com o Globocop, 12h18. Genilson Araújo agora sobrevoando o Chapadão, também tem a operação Barricada Zero por lá, ele conta, Genilson. Tem sim, Mariana. Exemplo do que nós vimos agora há pouco lá no Complexo do Lins, aqui no Complexo do Chapadão, o pessoal da PM está fazendo a retirada de barricadas. Vocês observam que tem o apoio dos policiais empenhados na operação da retroescavadeira, dos caminhões, dos veículos basculantes. Tem a proteção de veículos blindados do pessoal do batalhão de Irajá. Lembrando que essa operação está sendo realizada hoje, não só aqui no Complexo do Chapadão, como também no Complexo do Lins. E ainda há informações de que a operação também em Campos Elíseos, nas comunidades Massapê, Vila Queiroz e lá em São Gonçalo, no bairro Jardim Catarina. Desde quando começou essa operação, de acordo com números do próprio governo, mais de 700 vias já foram reabertas à circulação. E também, de acordo com números do governo, mais de 4.000 toneladas de barricadas já foram retiradas na capital e também nos municípios que compõem o Grande Rio. Mariana. Obrigada, Genilson Araújo. Até já. Vamos voltar agora para a Alerj para acompanhar a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que discute a prisão do deputado Rodrigo Bacelar. Guilherme Peixoto, ao vivo. Vamos aprovar aqui um projeto. Mariana, a gente continua acompanhando de perto aqui a sessão da CCJ, lembrando que a reunião começou por volta das 11h30 da manhã. Cabe à CCJ emitir um parecer pela manutenção ou relaxamento da prisão de Rodrigo Bacelar. Então, o que se discute aqui é se o projeto vai ou não a plenário e qual será o texto votado pelos deputados logo mais. 7 deputados votam nessa comissão e ela é presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, um dos aliados mais próximos de Bacelar, que é o relator do projeto e já informou aqui seu voto pela soltura. Amorim defendeu que a Alerj só decida pela prisão. Diz que a decisão do Supremo Tribunal Federal é pela prisão e, consequentemente, afastamento da presidência. Por outro lado, o deputado Luiz Paulo defendeu que a Casa vote 2 projetos. Um para avaliar a prisão, outro para discutir o afastamento da presidência. Disse há pouco que não há, que deve votar pela manutenção da prisão. O vice-presidente da comissão é Fred Pacheco, que já antecipou o voto aqui pela soltura de Bacelar, sustentando que não houve flagrante, como prevê
prevê a Constituição para prender um deputado. Carlos Mink é quem está discursando nesse momento, disse há pouco que vota pela manutenção da prisão e entende que ela é fundamental para a investigação da Polícia Federal. Há agora uma divisão de ideias aqui, uma discussão em relação a como esse texto vai ser encaminhado a plenário, e há nesse momento uma discussão aqui entre Rodrigo Amorim e o deputado Carlos Mink. Portanto, a votação aqui avança, ainda não tem prazo para terminar, são 7 deputados que votam na Comissão de Constituição e Justiça e logo mais esse texto vai ser encaminhado a plenário. A gente lembra que, de acordo com a Constituição do Estado, deputados só podem ser presos em caso de flagrante por crime inafiançável. E aí, nessas situações, os autos precisam ser encaminhados à Assembleia, que delibera por maioria de votos sobre a manutenção ou não da prisão. E é isso que a gente vai acompanhar aqui ao longo do dia. Portanto, a discussão continua em relação ao texto e se o projeto vai ou não à plenária. A gente acompanha de perto, qualquer nova informação, volta aqui para atualizar. Mariana. Guilherme está lá de olho, ele volta a qualquer momento. Edmilson está sempre aqui comigo. Edmilson, vamos lá. A gente sabe que começa na CCJ e depois, 3 horas da tarde, está marcada uma votação em plenário. Como é que funciona essa votação? Primeiro, agora eles têm um relatório aí para poder votar. E eles votam esse relatório também, como esse texto vai sair daí. Então, vamos aqui nesse texto, é pela soltura ou não, manutenção da prisão. E aí, agora nós vamos lá para o plenário e todo mundo vai ter que botar a sua digital. O que é digital? Tem muitos acordos eleitorais, mas agora você tem o seu acordo com o eleitor. É o eleitor que vai olhar para você, para cada deputado. O deputado vai dizer assim, bom, votou de acordo com o que eu penso ou não. Vamos imaginar assim, ele estava lá, Bacelar estava lá com R$90 mil. O delegado da Polícia Federal pergunta, que dinheiro era esse? Para onde ia? Ele falou assim, prefiro nem falar sobre esse dinheiro, vou falar em juízo. Então, se eu tiro R$90 mil do banco e vou fazer algo, talvez eu saiba, possa falar ou não, mas ele preferiu nem falar. E aí o seguinte, bota o telão aqui. Tudo isso que aconteceu, a prisão ou não, se vazou, se não vazou, tudo isso, os deputados é que vão dizer. Na hora de votar, nós temos 69 deputados, aí, prisão ou soltura? E aí é isso que vai acontecer, com o olhar nas próximas eleições, Mariana. O deputado vai ter que botar aqui, prisão. É voto aberto, a gente vai botar saber. O nomezinho dele aqui. Soltura. E vai botar o nome dele aqui. E quem vai analisar isso é o eleitor, se esse deputado votou de acordo com o que ele pensa ou não. Então, as eleições futuras estão nessa conta aqui também. Obrigada, Edmilson. Agora, olha isso. 2 casos de violência na mesma rua e num curto intervalo de tempo. Uma mulher teve o carro roubado e logo depois, 500 metros de distância, 2 suspeitos morreram num tiroteio com PMs. Tudo foi na rua 24 de Maio, zona norte do Rio. Este vídeo, feito por motoristas, registrou o assalto na divisa entre o Meier e o Engenho Novo. O carro da vítima e a moto dos suspeitos estão parados no acostamento. No canto da imagem, o homem arranca um objeto da mão da mulher. Em seguida, sobe na moto e foge. O comparsa deixa o local dirigindo o carro roubado. O veículo foi encontrado horas depois, no Lins. O crime aconteceu no início da tarde de ontem, neste trecho da rua 24 de Maio. Horas depois, no início da noite, outro episódio de violência na mesma rua, a cerca de 500 metros de distância do primeiro caso. Aqui na altura do Engenho Novo, houve troca de tiros entre policiais e bandidos. Segundo a PM, equipes do Batalhão Tático de Motocicletas faziam patrulhamento quando 2 suspeitos armados passaram em alta velocidade. Eles ignoraram a ordem de parada e atiraram contra os agentes. Houve perseguição e 2 suspeitos morreram. Uma terceira pessoa ficou ferida e foi socorrida pelos bombeiros. Uma moradora do Engenho Novo conta como foi o tiroteio. Um barulho muito forte, assustador. Eu saí de cima da cama, me abaixei para sair da linha da janela e caí na mira de uma bala perdida. Poderia entrar. Foi assim, aterrorizante. Meu momento de pânico. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. O José Luiz conta que só no mês passado foi assaltado 3 vezes, próximo à estação de trem do Engenho Novo. Chegaram 2 rapazes de moto, me apontaram a arma e pegaram meus pertences todos.
Inclusive, eu fui assaltado essa semana de novo. Vou ter que fazer todos os documentos de novo. Como é que tá para o motorista passar pela 24 de maio? É sempre perigoso, né? Os moradores dizem que a insegurança na rua 24 de maio é uma realidade antiga. Qualquer canto que passa é inseguro, a gente fica com medo de passar. Esconde telefone, cordão, anel, esconde tudo. A gente sai pra rua sem nada, se puder. Tá muito perigoso aqui. Eles cobram mais patrulhamento para que a rua volte a ser um caminho seguro. Acontece o assalto, aí a polícia fica ali só 24 horas e depois vai embora. A verdade é essa. Polícia Militar diz que os PMs do batalhão do Meier agiram rapidamente para recuperar o carro roubado e que o patrulhamento na rua 24 de maio permitiu flagrar os suspeitos armados em motos que acabaram baleados. A Polícia Civil informou que os 2 casos estão sendo investigados. Vocês viram o susto no túnel Zuzuângel? Um homem de 47 anos se jogou de uma ambulância em movimento. Ele estava sendo levado para o Centro de Atenção Psicossocial da Rocinha quando pulou para tentar fugir. A Secretaria Municipal de Saúde disse que o paciente enganou os profissionais da ambulância, conseguiu destravar a porta traseira. Depois da queda, ele foi pego de novo, levado para a unidade, mas deixou o CAPS sozinho no mesmo dia. Você imagina, né? Tá passando pelo Zuzuângel, tá de cara com isso aí, um paciente deitado na pista. E aí depois, para descobrir a história toda, né? Ele mesmo pulou da ambulância em movimento. Só no Rio mesmo, né? Vamos subir com o Globocop? Genilson Araújo, onde está você agora? Olha, Mariana, sobrevoando o complexo do Chapadão, aí mais precisamente, né, com imagens da comunidade Gogó da Ema, tá? Fica aqui bem pertinho das linhas de transmissão, de algumas linhas de transmissão ao lado da Rua B, um prolongamento da Rua Maria Lima. O que chama a nossa atenção, Mariana, é a quantidade de carcaças de automóveis. Isso aí não é de chão não, tá? É só restos, são restos de automóveis. Muita porta, muita lataria, capu, enfim. Algumas partes foram queimadas, outras não. A gente vê que algumas peças estão em bom estado de conservação, enfim. Há um desmonte de carro por aqui, nessa região, né? Diversas ações já foram realizadas pelas polícias civil e militar. A Polícia Civil com ações da DRFA, Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, e chama realmente a nossa atenção essa grande quantidade de restos de veículos, né? Lembrando, Mariana, que isso daí não se trata de um ferro velho, isso não é um ferro velho. Isso aí é descarte de veículo roubado, de veículo furtado, de veículo que foi desmontado por quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. Fica na Rua B, um prolongamento da Rua Maria Lima, aqui no Gogó da Ema. A gente vai fazer contato aí com a Prefeitura e também com a Secretaria da Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública, porque realmente chama a atenção. Fica bem ao lado das linhas de transmissão da LAD que passam aqui pelo Chapadão, para vocês terem uma ideia aí da localização. Realmente chama a atenção a grande quantidade, roubo de veículos, furto de veículos. Isso é uma constante no Rio de Janeiro, os números ainda preocupam e aí é um local onde muitos veículos acabam sendo desmontados e algumas peças que não interessam aos criminosos acabam sendo descartadas, Mariana. Genilson, tanto resto de carro, né? Peças, enfim. Já abriu um clarão. Não é difícil ver do alto, não, gente. Olha o tamanho desse depósito aí de peças, de carros. E, nossa, a investigação vai levar um tempo, né, quando chegar aí. Priscila Chagas, agora 12:30. Boa tarde pra você. Oi, Mari. Boa tarde pra você. Boa tarde, gente. Dias lindos do fim de semana, hein? E muito quente. Muito quente, sim. Deu uma subida na temperatura. Precisamos falar que agora o Rio de Janeiro tá com cara de Rio de Janeiro da primavera. A gente teve uma primavera fresquinha até meados de novembro. Novembro terminou com calorão e dezembro começando com muito calorão também. Vamos entender como é que tá começando essa semana, porque é uma semana de muita coisa, tá? A gente hoje está recebendo, ó, pela posição do ventilador da alta pressão, um ventinho ali de sudeste, nordeste, é um vento quente, obviamente. Temperatura máxima prevista para hoje é de 35 graus. Só que, Mari, como não é um vento tão de nordeste e de norte, que é seco, esse vento que a gente está recebendo hoje ainda é um vento que traz umidade. E aí, quando a gente pensa, há muito tempo que a gente não fala sobre isso aqui, tá? Quando a gente fala sobre 35 graus máxima e 50% de umidade do ar,
a gente chega a um índice de calor, que é o calor que a gente de fato sente, de 41 graus. Nossa! Então, assim, tá muito quente hoje. É um calor que a gente pode chegar a sentir ali 41 graus, tá? Há muito tempo que a gente não tinha isso no Rio de Janeiro. Tinha o pessoal pedindo, agora aguenta. Pois é, vai. Enfim. Tinha o pessoal pedindo Para os aí. cariocas que queriam, quero calor. Toma aí, 41 graus, tá? Na sua pele. E aí, vamos falar sobre essa combinação que é explosiva e típica da primavera e do verão aqui no Rio de Janeiro. Temperatura alta e umidade do ar alta também. O que a gente tem risco, Mariana Gross? Chuva. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu esse alerta aqui para hoje. O estado do Rio de Janeiro inteiro está em perigo potencial para chuvas fortes, tá? Principalmente agora, fim de tarde, noite. É aquela chuva bem típica. Depois de um dia super quente, a gente pode ter aquelas pancadas de chuva. Importante a gente falar que essa é uma semana que tem muita coisa acontecendo. A partir de amanhã vai ter a formação de um ciclone lá no sul do Brasil. Esse ciclone não vai chegar aqui no Rio de Janeiro. Mas o que ele vai trazer pra gente? Vento e vento forte, tá? Inclusive, você já se prepara, porque a gente sabe que com esses dias quentes, muita gente aproveita ali para poder lavar roupa, enfim, mas se você deixar sua roupa secando no varal, principalmente do lado de fora, dá uma reforçada ali no pregador, tá? Hoje, a gente pode ter umas rajadas moderadas até 50 km por hora, tá tranquilo. É terça e quarta, são os dias que a gente tem esse maior risco de ventos bem fortes por causa da influência desse ciclone que vai estar lá no sul. O ciclone não chega aqui no Rio de Janeiro. 70 km por hora amanhã, 80 km por hora na quarta-feira. 80 é um Isso ventinho. na capital. Isso na região metropolitana. Olha. Quando a gente fala de região serrana, os ventos podem ser ainda mais fortes, tá? Quinta-feira, ainda ventos moderados, 50 km por hora. Na sexta-feira, o negócio já começa a dar uma boa acalmada. Falando sobre a temperatura, Mariana Gross, você está preparada? Não sei pra quê. Calma, me diz o que é. Aqui a gente não tá com muita opção. Hoje, máxima de 35, amanhã 36, quarta 35, quinta e sexta 37 graus. Uma semana de muito calor, temperaturas muito acima da média esperada para dezembro, que fica ali nos quase 42 graus. E importante falar, terça e quarta, amanhã, até por causa da influência desse ciclone, a gente vai ter uma área de instabilidade, vai ter a formação de uma frente fria na quarta-feira. São os dias em que a gente tem o maior risco dessa chuva mais forte, tá? Até porque os volumes também são maiores. Na quinta e na sexta o negócio já começa a ficar mais tranquilo. Calor essa semana, hein? Obrigada, Priscila. Até amanhã, Mari. Até amanhã, gente. Falando em calor e energia, vamos falar de futebol. O time do Flamengo já está em Doha, no Catar, treinando para a disputa da Copa Intercontinental. A estreia da competição vai ser na quarta-feira contra o Cruz Azul do México. Vamos chamar o repórter Richard Souza. Ele está lá acompanhando. Conta para mim. Para você já é boa noite aí, né, Richard? Boa noite. Oi, Mariana, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui sim, boa noite. Agora 6 horas e 34 minutos da noite. Estamos 6 horas à frente em relação ao horário do Brasil. A Priscila falava de temperatura, o calorão do Catar tradicional por aqui. Nessa época do ano não, né? Estamos nos aproximando do inverno, então 24 graus, temperatura amena, muito agradável para jogar futebol. O Flamengo desembarcou ontem aqui no Catar, já treinou para que os jogadores comecem a se acostumar, a se adaptar ao fuso horário. E hoje, à tarde, também tivemos acesso aos primeiros minutos do treinamento do Flamengo. Temos imagens para mostrar do trabalho comandado pelo técnico Felipe Luiz. Agora já com o seu grupo completo, 4 jogadores que participaram da última rodada do Campeonato Brasileiro, Michael, Wallacian, Diogo Alves e Everton Araújo, se juntaram à delegação hoje. Portanto, o Flamengo tem 26 jogadores disponíveis para essa competição aqui no Catar. O Pedro, ainda no departamento médico, não estaria disponível para o jogo contra o Cruz Azul. Como é que funciona a Copa Intercontinental? O Flamengo precisa vencer o Cruz Azul do México para ir à semifinal contra o Pirâmides do Egito, o campeão africano, e aí sim ter a chance de disputar mais uma final de Campeonato Mundial contra o Paris Saint-Germain da França, que é o atual campeão europeu. Quarta-feira, 2 da tarde, logo depois do Jornal Hoje, Mariana. Estarei ligada. Obrigada, Richard. Bom trabalho aí. E agora eu trago mais informações da prisão de 2 sargentos da PM suspeitos de vazar informações de operações para a cúpula do Comando Vermelho. Foram presos hoje numa operação da Polícia Federal. O Bruno Gruber estava pronto para entrar, mas já
Ele vem, tá? A gente está aguardando um novo contato com o Bruno. Já já ele traz as informações. Você está vendo, por enquanto, as imagens aí. Eu tento contato com ele já já. E a Polícia Civil prendeu um homem apontado como integrante do bonde do Horácio. Agia em comunidade de Jacarepaguá, era chefiado por Horácio Souza Carvalho. Flávio Ramos da Silva, conhecido como Flavinho, estava foragido, tinha sido condenado por integrar uma organização criminosa. A prisão foi em Magalhães Bastos, depois de 2 semanas de monitoramento. Segundo a investigação, ele participava de ações armadas e invasões de comunidades. Agora está à disposição da Justiça. Nós não tivemos acesso à defesa dele. Agora sim, mais informações sobre o desabamento de parte de um sobrado no Catete. Deixou moradores feridos, um deles ficou soterrado por 5 horas, mas foi retirado com vida. Diego Aidar. Então eu vou avisar. É isso, Mariana. Inclusive o Jonathan que você está citando, né? Eu falei agora há pouco aqui com um parente dele que ajudou, inclusive, nesse resgate. Ele não quis dar entrevista, mas ele fez questão de vir aqui falar que ele está bem. Passou pelos procedimentos, está em observação no hospital. A gente deseja aqui nossa força e a nossa saúde para ele. A gente continua aqui acompanhando, o pessoal da prefeitura está lá dentro. Você vê que aqui eles já tiraram mais escombros que a Valentina está mostrando para a gente, né? Pedaços de porta, janela. E aí a ideia é o seguinte, daqui a pouco eles vão liberar para os moradores entrarem para retirar alguns pertences. Tudo para que seja feito em segurança, né? Agora há pouco uma parte do reboco aqui da frente acabou caindo, coisa pequena assim, mas tudo é um ponto de atenção para eles. Então os moradores vão poder entrar, mas no momento em que a prefeitura liberar para que isso possa ser feito em segurança. A gente está acompanhando aqui o pessoal da prefeitura, da Secretaria de Assistência Social, porque a expectativa é que esse imóvel tem que ser, de fato, demolido. E 20 famílias moravam aqui. Segundo a prefeitura, elas vão receber apoio da Secretaria de Assistência Social. Ao todo, 17 pessoas foram retiradas, todas com vida, e receberam atendimento. Algumas nem precisaram e as que precisaram foram ferimentos mais leves. Isso aconteceu às 4h30 da manhã, aqui na rua Tavares Bastos, na entrada aqui do Tavares Bastos, no Catete, zona sul do Rio. Mais cedo, a repórter Daniela Dias veio para cá e acompanhou toda a mobilização. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Do lado de dentro, pequenas casas dividiam os 3 andares do imóvel. Foi o segundo deles que desabou. O colapso aconteceu por volta das 4h30 da manhã, aqui na rua Tavares Bastos, na altura do número 37. Muitos moradores ainda estavam dormindo quando a estrutura cedeu. Fui da cozinha, fui do banheiro, quando eu voltei, ainda bem que eu não estava, se eu estivesse no quarto mesmo, da sala, aquilo vinha tudo em cima de mim. Eu vi quando estava o barulho deitado, o pessoal gritando, né, pedindo socorro. Acordei, não estava para enxergar nada por causa da poeira, aí foi abaixando a poeira, aí eu vi os entulhos, não dava para passar. Aí a gente começou a tirar os entulhos da casa do cachorro, que tem uma passagem pelo porão. Aí a gente desceu o porão e conseguiu sair. O resgate mais delicado e demorado foi o de Jonatas Souza de Oliveira, de 21 anos. O feirante ficou soterrado até o pescoço. Depois de cerca de 5 horas sob os escombros, Jonatas foi retirado e levado para o hospital. A mãe do rapaz conta que no ano passado, o filho relatou queda de um pedaço do imóvel. O ano passado já tinha caído o reboco. Isso aí já era anunciado, né? A namorada dele falava, sai daí, essa casa está caindo. Já tinha caído, ele chegou lá em casa com as costas bem raladas, sabe? Eu falei, cara, esse lá tá perigoso, sai de lá. Mas assim, não escuta a mãe, né? 50 bombeiros trabalharam nos resgates. Ao todo, 24 famílias moravam no prédio. Segundo a Defesa Civil, devido aos riscos estruturais, o imóvel será demolido. A Defesa Civil já fez algumas vistorias preventivas, né? A gente vai agora terminar, após o trabalho do Corpo de Bombeiros, de fazer a vistoria final, total. Já acionamos também a Secretaria de Conservação para fazer a demolição do remanescente. O que a gente constatou aqui foi um prédio, né? 3 pavimentos em total, em péssimo estado de conservação. Vamos dar todo apoio às famílias, com aluguel social, aquilo que for necessário. Eram muitas famílias morando aí, são prédios muito antigos. Muitas vezes o proprietário nem identificado. Eu perguntei para uma das famílias que mora se eles pagavam aluguel para alguém, não. Provavelmente o imóvel está abandonado, ocupado há muito tempo. Apesar da angústia de não saber o que fazer agora, o alívio de ter sobrevivido. Eu não me lembro nada, só vi quando caiu tudo, minha filha. Eu não sei se eu estou vivo ainda. Além do Jonatas, outros 5 feridos foram levados para o hospital.
3 deles já tiveram alta. Agora, olha aí a imagem. Essa realmente é uma imagem impressionante. Só a cabeça, né, do morador para fora. Todo o trabalho dos bombeiros minucioso ali para retirar peça por peça com calma para evitar um novo desabamento e aí ele retirado com vida, sendo levado aí para o atendimento. Segundo o Tribunal de Justiça, ele não tinha acesso a dados administrativos. Agora há pouco, a Polícia Militar mandou uma nota falando a respeito dessa operação. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar informou que a Corregedoria Geral da Corporação está acompanhando desde as primeiras horas desta segunda-feira a operação deflagrada pela Polícia Federal, que até o momento resultou na prisão de 2 policiais militares, que a ação também conta com o apoio Operações Especiais, o BOP, e, paralelamente, a PM instaurou um procedimento interno para investigar, por meio da Corregedoria, aprofundar as investigações administrativas e adotar as medidas disciplinares cabíveis. A Polícia Militar reforça que atua de forma firme e transparente no combate a desvios individuais, colaborando integralmente com os órgãos de investigação e mantendo seu compromisso com a ética, a legalidade e a proteção da sociedade fluminense. Essa investigação, que terminou com a operação da Polícia Federal, hoje começou em setembro do ano passado, quando a PF prendeu um militar da Marinha por suspeitas de fornecer drones para o Comando Vermelho e também dar treinamento aos traficantes da facção criminosa para que eles pudessem atuar com os drones e com armas de grosso calibre. A partir da apreensão de celulares, a PF conseguiu investigar, então, a participação desses policiais militares no vazamento de informações para o Comando Vermelho. Também estão sendo procurados, hoje, na operação da PF, nomes conhecidos da cúpula do CV. Conhecido como Gardenal, que é gerente do tráfico no Complexo da Penha e também responsável pela expansão territorial do Comando Vermelho nas comunidades da Zona Norte e da Zona Oeste do Rio, e também o Doca, que é um dos únicos, aliás, o único chefe da cúpula do Comando Vermelho que está em liberdade. Nós não conseguimos até agora, Mariana, contato com as defesas dos investigados na operação de hoje. É com você no estúdio. Obrigada, Bruno Grubert, ao vivo. E agora eu tenho mais detalhes da operação da Polícia Civil, que prendeu 6 influenciadores digitais. Prendeu hoje de manhã. Segundo as investigações, eles incentivavam na internet pegas e manobras perigosas de carros e também de motos. Eles aproveitavam um número alto de seguidores para o quê? Para ganhar dinheiro com a divulgação de jogos ilegais. As manobras perigosas são compartilhadas com milhares de seguidores nas redes sociais. Nestas imagens, um dos investigados aparece andando com uma moto aquática modificada com rodas na ponte Rio-Niterói. Os vídeos viraram alvo de investigação da Polícia Civil. Hoje, os agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática chegaram cedo aos endereços de influenciadores digitais. Nessa casa, no Parque Anchieta, na zona norte do Rio, eles apreenderam uma moto e um carro. Segundo os agentes, os veículos pertencem a Yuri Câmara Santos. Ele não foi encontrado em casa. Já a mulher de Yuri foi levada para a cidade da polícia. Em outro endereço, em Mangaratiba, na Costa Verde, os policiais apreenderam esse carro de luxo, avaliado em aproximadamente R$500 mil. Segundo a polícia, o dono é o influenciador digital Rian Henrique Silva de Oliveira, de 23 anos. Numa rede social, ele acumula mais de 200 mil seguidores e se exibe ao fazer manobras perigosas nas ruas. Nos endereços, no Rio e na Baixada, a polícia apreendeu 9 motos, 8 carros, um quadriciclo e também uma moto aquática. A Operação Zero Grau cumpriu 17 mandados de busca e apreensão contra 9 influenciadores que apareciam na internet fazendo manobras perigosas no trânsito. O objetivo, segundo a polícia, era atrair seguidores para ganhar dinheiro com a divulgação de jogos de azar. 6 pessoas foram presas em flagrante. No celular delas, policiais encontraram anúncios ativos dessas plataformas de jogos. São jogos que eles não são autorizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas Esportivas do Ministério da Justiça e da Fazenda, de modo que eles são ilegais, ou seja, não há um controle ali sobre esses jogos, não há um controle, uma proteção, inclusive ao próprio usuário que está nessa plataforma, que muitas vezes acredita que aqueles jogos são legais, né, colocam valores dentro dessa plataforma e depois eles não conseguem retirar esses valores, sendo então lesados. Todos vão responder por crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro e de propaganda enganosa.
Um dos alvos também vai responder por porte ilegal de arma de fogo, porque estava com uma pistola da Polícia Militar. Eles, por hora, estão respondendo pela situação de manobras, né, não autorizadas em via pública, do crime de CTB, colocação em perigo à saúde de outrem, e aqueles que estão com anúncios ativos vão responder por exploração de jogos de azar, crime de especulação e crime contra o consumidor, que é propaganda enganosa e abusiva. Nós não conseguimos contato com as defesas de Marcela Soares, Roger Ferreira, Alessandra Alves, Wanderberg Ribeiro, Jean Borges e Vitor Queiroz, os 6 presos na operação de hoje. Agora, 12h47, subindo com o Globocop, Genilson Araújo sobrevoando Cascadura. Exato, Mariana. Acompanhando a movimentação aqui na Avenida Hernani Cardoso, uma das vias mais movimentadas, ela liga a região da Vila Valqueire, né, através da estrada Intendente Magalhães de Hernani Cardoso, até Cascadura, até a Avenida Dom Helder Câmara. Olha, há uma denúncia de buraco, é um buraco perigoso, inclusive, para o pessoal que passa de moto aqui na Avenida Hernani Cardoso, na passarela de pedestres, quase que em frente ao fórum aqui de Cascadura. A gente vê que esses buracos eles estão na faixa de pedestres e a coisa é perigosa não só para os motociclistas, como também, Mariana, por quem passa, né, para quem atravessa aí, para os pedestres que atravessam aí. A gente já fez contato aí com a prefeitura para justamente buscar alguma informação a respeito do conserto para isso aí que se torna urgente. Olha só, pedestre passando por ali, moto passando por ali, olha que perigo. Mariana. Ao vivo, né? A gente vê o perigo ao vivo com as imagens do Globocop. Obrigada pelas informações, Genilson Araújo. Agora 12h48. Caravana RJ1 está de volta hoje a Santa Cruz. É a nossa terceira visita. Por meses, os moradores pediram, insistiram, cobraram a conclusão de uma passarela que ficou abandonada pela metade na Avenida Brasil. Um levava ao outro lado, né? Não adiantava de nada. O Alexandre Henderson está de férias, mas quem está por lá, junto com os moradores, é a Ana Beatriz Lourenço. Ela conta pra gente. Dá uma boa notícia, Ana Beatriz. Tem passarela nova? Boa tarde para você. Tem sim, Mariana. Boa tarde para você. Estou aqui com alguns dos 17 mil moradores da comunidade Jesuítas aqui em Santa Cruz, zona oeste do Rio. E agora eles estão felizes, estão satisfeitos porque a passarela foi concluída. Essa é uma travessia muito importante para os moradores aqui de Santa Cruz. Muita gente se arriscava atravessando pela Avenida Brasil, mas agora a passarela ficou pronta depois de anos de espera. Vamos conversar com eles então. O que vocês acharam da passarela? Ficou legal? Está satisfeito? Estamos satisfeitos. Primeiramente, nós moradores daqui dos Jesuítas agradecemos, queremos agradecer o prefeito, porque foram 11 anos de espera. Muitas pessoas morreram atropeladas, né? E a gente nunca foi resolvido. O Caravana RJ1 esteve aqui em outras vezes e a gente tem imagens para relembrar as nossas visitas. A situação estava bem complicada por aqui. O abandono tomava conta de todo esse pedaço, mato alto, passarela abandonada. A obra tinha começado em 2019, parou em 2021 e ficou por cerca de... parou em 2023 e ficou muito tempo parada. Agora tá legal, você já andou lá em cima. Como é que tá a passarela hoje em dia? Tá ótimo, graças a Deus. Gratidão ao prefeito, ao subprefeito, a todos que colaboraram para o nosso... Nada de acidente mais, né? Não, graças a Deus, agora não. É isso. Eu falo sobre acidente porque muita gente já foi atropelada atravessando a Avenida Brasil aqui. Inclusive, o subprefeito aqui da Zona Oeste 3 está aqui com a gente, Ednelson Lima, para dar um puxão de orelha também nos moradores, porque mesmo com a passarela, tem gente atravessando na Avenida Brasil. Exatamente. Boa tarde a todos que nos assistem. Acontece que alguns moradores ainda permanecem arriscando a própria vida passando por aqui. A passarela já está liberada e já está com todo o acesso para todos os moradores aqui. Eu peço que faça uma reflexão aos motoqueiros e motociclistas que a passarela é única exclusivamente para os pedestres. Então, portanto, não para motoqueiros nem motociclistas. Recado tá dado. Muito obrigada, subprefeito. É isso, Mariana. Selo de concluído, obra concluída. A gente coloca o selinho aí, então, reivindicação do Caravana junto com os moradores. Deu certo, Mariana. Que bom, morador mais seguro, né? Agora, beleza, tem passarela. Obrigada, a gente fica muito feliz. Ana Beatriz, obrigada pelas informações. Edmilson já de volta, 12h51. Bora com os classificados. Segunda-feira é o dia para você começar. Então tá bombando, porque tem um concurso aqui do Corpo de Bombeiros com 50 vagas. Deve ter muita procura, porque o salário depois do curso aqui é de R$ 9.000.
Sternum Siderúrgico, uma das maiores siderúrgicas da América Latina, com 21 vagas, gente, operador de equipamento logístico. Tem mais, Mariana, tem aqui, olha, Prefeitura de São Gonçalo com 120 vagas aqui, em parceria com a Enel, então super bacana. Obra Max, 450 vagas de curso de graça. E quero só lembrar aqui que hoje é o último dia para o concurso da Caixa Econômica. Gente, tá tudo lá no G1 para você, tá bom? Toda a lista tá lá, só dá uma olhada. Obrigada, Edmilson, até já. Vou pro intervalo, passa voando. Na volta, mais informações da reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Alerj sobre a prisão do deputado Rodrigo Bacelar. 12h52, fica aí que eu já volto. Meio-dia e 55, de volta acompanhando ao vivo a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Alerj, que discute a prisão do deputado Rodrigo Bacelar. Guilherme Peixoto está lá desde o início dessa edição, desde cedo. Vamos conversar com ele, porque os deputados já chegaram a um consenso se a CCJ defende a soltura de Bacelar, ele fica preso ou não. Já tem um consenso por aí, Guilherme? Um dispositivo apartado, um afastamento. Não, ainda longe de consenso, viu, Mariana? Vamos lembrar que cabe à CCJ emitir um parecer pela manutenção ou relaxamento da prisão de Rodrigo Bacelar. Mas o que se discute aqui é se o projeto vai ou não a plenário e, principalmente, qual será o texto. 7 deputados votam na comissão, que é presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, um dos aliados mais próximos de Bacelar, que é o relator do projeto. E, como relator, ele sugeriu há pouco o texto que vai a plenário, seja, abre aspas, fica revogada a prisão preventiva, fecha aspas. Além de discutir o texto, alguns deputados aqui também estão adiantando os votos de logo mais, titulares e suplentes da CCJ. O deputado Luiz Paulo, por exemplo, já disse que vai votar pela manutenção da prisão. O deputado Rodrigo Quinoploc antecipou o voto pela soltura de Bacelar, sustentando que não houve flagrante, como prevê a Constituição, para prender um deputado. Carlos Mink disse há pouco que vai votar pela manutenção da prisão, entende que ela é fundamental para a investigação e discordou do texto sugerido pelo relator. E então, nesse momento, há pouco, houve um bate-boca entre Mink e Quinoploc em relação a essa discordância do texto. A deputada Dani Monteiro também adiantou voto de logo mais pela manutenção da prisão, assim como a deputada Élika Takimoto. Mas atenção, eu lembro que o que se discute aqui na CCJ não é a soltura ou não. Isso o plenário vai decidir logo mais na sessão que está marcada para as 3 horas da tarde e votarão os 69 deputados estaduais. O que se discute aqui nesse momento é o texto que será levado a plenário. Lembrando também que a defesa de Bacelar não mandou a comissão representante ou defesa por escrito. Mariana, a gente continua por aqui acompanhando. Obrigada, Guilherme. Vamos ver se os 69 deputados vão estar em plenário para essa votação. Edmilson, qual é a sua expectativa? Bom, vamos lá. Por tudo que eu falei aqui, a gravidade dessa investigação. Também os celulares apreendidos, o dinheiro todo que estava lá. Também o deputado considerado truculento, enfim, no trato. E as eleições que vêm aí pela frente, que deve acontecer, Mariana? Ele deve ter votos aí pela soltura. A margem não deve ser muito grande, eles não querem afrontar o Supremo Tribunal Federal. E depois vão deixar para o Supremo Tribunal Federal resolver essa questão. Que questão é essa, Edmilson? Se ele vai ser afastado ou não, se ele vai poder chegar perto da Assembleia Legislativa ou não, se vai usar tornozeleira, isso é chamado de cautelares. Então, essas medidas cautelares devem ficar para o Supremo Tribunal Federal. E aí, amanhã, você vai me contar se eu acertei ou se eu não acertei, Mariana. A gente vai contar tudo aqui no RJ1. Agora vamos juntos chamar Alex Escobar, porque acabou o Brasileirão. Mas ainda tem muito futebol esse ano, Alex Escobar? Conta tudo pra gente. Escapou aí, né? Então, gritos e ranger de dentes nessa última rodada do Brasileirão. Aqui pro Rio não, né? O pessoal estava pensando em coisas maiores. Brasileirão acabou, você disse. No Globo Esporte, daqui a pouquinho, aquele resumão bonito do que aconteceu na última rodada. O Flamengo campeão, todo mundo já sabia, né? O Fluminense venceu o Bahia 2-0 e essa vitória colocou o Fluminense direto na fase de grupos da Libertadores. Não precisa jogar aquela fase pré, de mata-mata. Já está na fase de grupos, foi uma vitória bem importante. Botafogo venceu o Fortaleza 4-2, está na pré, mas pode entrar na fase de grupos também, já explico como. O Vasco perdeu para o Atlético Mineiro 5-0. O Vasco está na Sul-Americana.
E ainda vai rolar futebol, né? Porque o Flamengo pega o Cruz Azul do México na quarta-feira pelo Intercontinental, que é aquele antigo Mundial. O Flamengo já até ganhou um. Muita informação do Flamengo para você já já. Também informações sobre as semifinais da Copa do Brasil. Começa na quinta-feira. Vasco e Fluminense. Vamos ver, ainda tem briga por título aqui no Rio de Janeiro. Muita informação. Estou esperando daqui a pouco o pessoal depois da RJ. Daqui a pouco não é já. Já estou me despedindo aqui para entregar, passar a bola para você, matar no peito, Alex Escobar. Boa tarde para você. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã.